Para lidar com a ansiedade, a primeira ideia é entender que a ansiedade ela vem da forma como você se relaciona com o tempo. É isso mesmo, o tempo. Quando eu falo de ansiedade, eu falo da minha experiência também. Eu já tive muita ansiedade. Só mudou para mim mesmo a minha relação com a ansiedade quando eu comecei a meditar, em 2013. Eu sentia muita ansiedade, tanto que quando eu fiz meu primeiro curso de meditação, de 10 dias de silêncio, eu sofri muito. Eu ficava contando uns dias. Eu já fiz 7 de lá para cá, fiz um por ano, mas eu ainda sofro bastante. Só que diminui muito a ansiedade. E uma coisa que eu aprendi nessa experiência da meditação, de observar a mente, é uma das coisas que eu vou compartilhar aqui, que quando você entende que a ansiedade tem a ver com a forma como você se relaciona com o tempo, isso muda tudo. E essa é a premissa, a ideia básica do que eu vou apresentar. Quando eu falo que a ansiedade tem a ver com o tempo, é bem prático. O que eu estou falando você pode experimentar e conferir na sua experiência. E qualquer coisa é só deixar um comentário. Legal que o Rafa também está online. E quanto mais participação, melhor. Se quiser comentar ou perguntar qualquer coisa, eu já aproveito para responder. Se alguma coisa que eu falar não ficar clara, pode perguntar também. Então, eu estou falando baseado na minha experiência de autoconhecimento comigo mesmo e também como terapeuta, facilitando constelação familiar e atendendo várias pessoas e ajudando a lidar com a ansiedade em particular. Bom, então vamos lá. Quando eu falo que a ansiedade é a sua forma como você lida com o tempo, eu quero dizer o seguinte: a mente é pensamento. Como que você percebe a sua mente? Mente e cérebro não são a mesma coisa, certo? Então, quando a gente fala mente, a gente está falando do pensamento. Sempre que tem pensamento, a gente está se referindo à mente. E só existe pensamento no tempo. Faz sentido? Qualquer pensamento, experimenta, observa um pensamento. Geralmente, quando você observa um pensamento, não tem pensamento, né? Mas se você quiser meditar, quiser observar o agora, observar a respiração, aí vem um monte de pensamento. Costuma ser assim comigo. E pensar no passado ou no futuro. Isso. Quando a gente fala do passado, a, a gente pode estar falando mais. No caso da ansiedade, tem a ver com o futuro. Com o passado, pode ser a tristeza ou o ressentimento. Mas quando fala de ansiedade, tem a ver com o futuro. Pode ser um futuro próximo, de alguns minutos, como pode ser o futuro, sei lá, semanas, meses. No que a gente está vivendo, todo mundo está esperando que termine a quarentena e que se resolva logo essa questão do Covid-19, né? Então, isso gera ansiedade, gera mal-estar, justamente porque tem esse olhar de esperar um resultado no futuro que não depende de você. Sempre que a gente alimenta esse pensamento de querer algo no futuro, a gente acaba perdendo a presença. Então, é essa a dualidade. Se, por um lado, a gente quer um resultado no futuro e fica pensando nisso, na mesma medida, a gente perde a presença. A gente deixa de viver o momento presente. E daí vem o sofrimento. E aí eu vou explorar melhor. Eu vou falar melhor dessa questão do futuro, de como se relaciona com o futuro e com o presente. Se eu deixar de falar alguma coisa, vocês me lembram no comentário. Então, implícito a desejar algo bom no futuro, também está que o presente não está bom. Então, se você não, por exemplo, não está satisfeito com quem você é, se você não se aceita como você é, melhor colocar dessa forma. Então, se você não se aceita do jeito que você é, vai haver um mal-estar. Também é provável que você não aceite os seus pais como eles são. Possa ter julgamentos em relação a ele. Quando você tem julgamento em relação a seus pais, você tem julgamento em relação a você e a todo mundo. Daí existe uma não aceitação do momento presente. Tá? E aí, claro, vai se buscar um futuro melhor. Só que a melhor maneira de lidar com um objetivo, com algo que você quer no futuro, é focando no momento presente. No que você precisa fazer para alcançar o que você quer.
Muitas vezes a dificuldade, como dizer, a ansiedade é querer algo sem ação. É querer algo e não se engajar para fazer. É justamente porque não depende, vou colocar assim. E a ansiedade pode ter dois fatores, né? Pode ter dois caminhos. Pode ser algo ruim no futuro que você quer evitar de qualquer jeito. Então você pode se sentir ansioso, sentir medo para tentar evitar um futuro ruim, se preparando para isso, se antevendo, que é mais ou menos o que a gente está vivendo, né? Aguardando as notícias do que vai acontecer, sem saber se vai melhorar ou vai piorar, e tem gente falando que melhora, tem gente falando que piora. Então, isso acaba afetando como a gente se sente. O que eu vou falar nessa live tem a ver com o que usar para lidar com a ansiedade. E eu vou falar sobre alguns caminhos e vou contar uma história também que ajuda a ter como um ensinamento para aplicar no dia a dia. Então, esse conteúdo tem muito a ver com meditação. E, como eu comentei, eu, de uma forma, melhorei a minha relação com a ansiedade por meio da meditação Vipassana e também da constelação. Foi as duas coisas juntas. E, então, a relação com o futuro. Se você quer algo no futuro e a mente vai para lá e você não vê quando chega o momento, você fica ansioso ou ansiosa para esse momento, você perde a presença. E implícito está uma não aceitação a como você é e está no momento presente. Como lidar com isso? Tem tanto a forma de praticar um ritual da gratidão. Experimenta de manhã, quando acordar, pensar na gratidão. Quais são as coisas pelas quais você é grato na sua vida, no dia? Então, experimenta acordar o dia e pensar nisso. Experimenta agradecer. Se agradece a você mesmo, agradece a vida pelo que você, por você estar vivo. Quando você experimenta focar a atenção na gratidão, naturalmente isso traz mais paz, mais tranquilidade. Se você deixa a atenção ir para notícias negativas, vai atrair mal-estar. Então é importante perceber que existe uma escolha. De alguma forma você afeta como você se sente. Se você deixar ir, se você deixar sua atenção ir para notícias negativas, você vai acabar tendo mal-estar. A Raquel perguntou, né? Essa meditação em silêncio seria o quê? Eu vou comentar, eu vou falar um pouco mais. Porque uma forma, quando você percebe que um pensamento está te incomodando, que você se percebe ansiosa, Raquel, uma coisa que se pode fazer é observar a sua respiração. Então, essa meditação em silêncio que eu comentei é observar a respiração. No retiro, se faz, eu vou escrever o nome da meditação, chama-se Vipassana. E o centro de meditação chama-se Dhamma Sarana, que fica em São Paulo. Centro de Meditação Vipassana, Dhamma Sarana. Fica em Santana de Parnaíba. E, então, quando você percebe a ansiedade, nem sempre vai adiantar observar a respiração. Se você entende que a mente está sempre no tempo, ou seja, a mente está sempre no futuro ou no passado, no momento presente, no agora mesmo, não tem pensamento. Experimenta observar o agora, esse instante. Não tem pensamento. O Rafa é ator, ele tem a experiência de quando está em cena, quando está no palco, parece que o tempo para. Isso que me atraiu em me tornar ator também. A experiência de estar em cena, de estar no palco, parece que o tempo para. A peça dura 1h20, mas parece que é, sei lá, 5 minutos. De alguma forma, quando você está em cena, existe uma presença. Então, porque em cena, de uma forma, se está exposto. E aí isso traz uma presença. Se eu gostaria de encontrar uma forma de trazer essa presença que a gente tem quando está apresentando uma peça para o dia a dia. Porque, por exemplo, até uma dor de cabeça passa. Se você entra em cena com dor de cabeça, a dor de cabeça passa.
porque parece que algo te leva para o momento presente. A Natália Dantas escreveu: você se concentra nos seus passos. Pode se observar os passos. Se eu entendi, Natália, uma forma de meditar também é observar os seus passos. Você pode observar a sua roupa tocando o seu corpo. Você pode observar as sensações do corpo. Enquanto você caminha, você sente os seus pés tocando no chão. Essa é uma forma. Sempre que você observar o seu corpo ou a sua respiração, você está levando a sua atenção para o momento presente e a mente aquieta. Você pode entender a ansiedade como uma mente muito agitada e que não está no momento presente. É uma mente que está muito agitada, buscando uma solução no futuro, por não aceitar o momento presente.